dentro da notícia. Piso salarial dos professores da Rede Municipal de Ensino é o assunto do Alô Notícias nesta quarta-feira. O contato da nossa reportagem é com a presidente do Sindicato dos Professores, a Cibele Canal, e também o advogado do sindicato, o Dr. Rodrigo Francisco. Primeiro, vamos saber da Cibele, a situação atual referente ao piso salarial dos professores da rede municipal. O que está acontecendo com relação ao impasse junto ao Executivo Municipal? Satisfação em ouvi-la, Cibele. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação, pelo convite. Então, o que acontece, Aloysio, é que desde que o piso foi anunciado no final de janeiro desse ano e depois criado uma portaria pelo governo federal em fevereiro, nós já estávamos em tratativas com a prefeitura, porque estava acontecendo nesse mesmo período a negociação do dissídio coletivo da categoria. Então, o que foi estabelecido durante essas reuniões é que primeiro se resolveria o dissídio, enquanto aguardava-se essa portaria virar lei ou virar um decreto federal e passar pelo Senado e depois ser sancionado pelo presidente. Só que esse ano a gente também tem as eleições, então as regras diferem um pouco dos anos normais que não tem eleição por conta de prazos. Então a gente foi tratando do dissídio, conseguimos resolver o dissídio, a Assembleia aprovou a terceira proposta que foi feita pela Prefeitura e daí então retomou-se as discussões sobre o piso nacional. Até essa data, o governo federal não enviou nenhum projeto de lei para o Senado, isso não foi votado e ficou como uma portaria do MEC, dizendo que teria que ser pago o reajuste de 33% em cima de alguns salários, Eles falam 33%, mas dependendo do salário que é pago nas prefeituras, não chega esse índice é um pouco menor. Mas que teriam todos receber o valor de R$ 3.845,63. Então, o nosso entendimento desde o início é que deveria ter pago o piso como salário base, como foi nos anos anteriores, salvo o ano que teve a pandemia, que não teve nenhum tipo de reajuste, e que depois esses índices, tanto do dissídio quanto da evolução funcional, que esse ano foi ano de evolução funcional, deveria se incidir sobre esse valor 3.845. Já o entendimento da prefeitura era diferente. Eles foram aguardando, juridicamente o que sairia, porque houve aí uma interpretação jurídica, obviamente que do lado das prefeituras, e a nossa interpretação jurídica era também diferente, porque a gente queria que fosse aplicado no salário base, porque incide todas as outras coisas sobre o salário base. Não só o dissídio e a evolução funcional, mas, por exemplo, o quinquênio que o funcionário tem, uma sexta parte que o professor vem a ter, isso é tudo percentual sobre o salário base. A partir do momento que ele não é pago como salário base, financeiramente você perde esses índices, porque são índices aplicáveis sobre o salário base. Bom, agora com o Dr. Rodrigo Francisco. As negociações, pelo que percebemos, do sindicato com o Executivo Municipal se tornaram mais fáceis nesse ano, visto que em 2021 não tivemos negociações devido à Covid-19. Mas com relação a esse piso, sentimos que logo quando foi anunciado pelo Presidente da República, várias prefeituras já se disseram que não teriam condições de fazer esse pagamento pelo valor que foi anunciado pelo presidente na oportunidade. Como que foram essas negociações iniciais com a Prefeitura Municipal de Itatiba, doutor Rodrigo, visando que a determinação do presidente da República fosse cumprida? Sim. A negociação do piso nacional nesse ano de 2022 foi diferente de anos anteriores, que não era a gestão atual. Nos anos de 2016, 17, 18, 2019 e 2020, vinha a portaria federal que tratava do piso nacional e a prefeitura automaticamente dava cumprimento a ela. Variou um pouco o prazo disso, em algumas gestões demorou um pouco mais a cumprir, em outros anos menos tempo, mas era cumprido, era alterado o salário dos professores que eram impactados por esse piso, ou seja, existem professores que já ganhavam bem acima desse piso e não recebiam. Nesse ano de 2022 foi diferente, desde a postura do governo federal até as implicações aqui no poder executivo municipal, no âmbito da prefeitura.
Isso devido a uma alteração do Fundeb que aconteceu no ano de 2020. Então, esse fundo federal que trata da educação básica foi alterado no ano de 2020. Em 2021, os salários e benefícios dos servidores públicos de todo o Brasil estavam congelados devido à pandemia, e esse congelamento se encerrou e no ano de 2022 houve a negociação salarial e veio a questão do piso nacional. Existe uma dúvida jurídica e desde a publicação dessa portaria, que ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2022, pelo Brasil, o que nós vemos? Algumas prefeituras disseram que não cumprirão, porque tem um entendimento jurídico que essa portaria é irregular, outras porque dizem que não tem condição financeira de cumprir. Outra parte das prefeituras já cumpriram integralmente desde o início. Aqui na prefeitura de Itatiba, desde fevereiro até o mês de abril, e houve essa negociação com o sindicato. Primeiramente foi sobre a campanha salarial, chegou-se ao reajuste salarial da categoria. E depois, no mês de abril, o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal e foi editada uma lei tratando de um complemento salarial. Então, hoje é pago um complemento salarial. Em todos os anos anteriores, de 2016 a 2020, quando vinha o piso nacional, não era pago um complemento salarial, mas sim era alterado o piso salarial. E isso é diferente juridicamente e tem diferenças práticas. Essa saída que a prefeitura entendeu que era adequada foi usado como referência o governo do estado de São Paulo, que adotou uma prática semelhante. O que pediu o sindicato, o que pedem os professores? Que fosse feita alteração no salário base, porque aí encerraria a discussão e não geraria mais nenhuma dúvida. A prefeitura tem esse entendimento diferente, de que poderia pagar como complemento. E isso por quê? Por causa dessa alteração do Fundeb ocorrida em 2020, e existe um entendimento jurídico, ele é defendido pela Confederação Nacional dos Municípios, que é uma entidade que congrega prefeitos. E essa entidade vem fazendo uma divulgação, tem uma posição institucional e uma posição jurídica de que essa portaria do piso nacional em 2022 está irregular, que não deveria ser uma portaria, mas sim uma nova lei tratando de piso nacional. Como é essa divergência, chegou-se nesse pagamento do complemento. Então, o sindicato, em contato com a categoria, fez reuniões e o que se chegou? Havendo o pagamento do complemento salarial, o nosso caminho seria de buscar a justiça, para que a justiça dê uma palavra final sobre isso. Qual que é a divergência que se tem no momento? Qual que é a dúvida jurídica que se tem? Se poderia ser pago como um complemento salarial ou se deveria ser pago como o salário base, como foi em todos os anos anteriores. E aí existem essas diferenças práticas. Havendo essa divergência, a palavra final caberá à justiça. Bom, Sibeli Canal, representando milhares de professores aqui no município, é uma grande, um grande desgaste, um imbróglio, Afinal de contas, o professor tem a necessidade de estar muito bem, principalmente do lado psicológico, para ministrar aulas. Consequentemente, essas dúvidas que geram acabam desgastando, nem muito, Consequentemente, vocês pretendem fazer o quê nesse período, além dessas reuniões, além dessas conversas e talvez no futuro buscar a justiça? Mas como que está sendo a manifestação, o posicionamento dos afiliados do Sindicato dos Professores de Itatiba, Sibeli? Bom, desde o começo a gente tem passado todas as informações, que é como a gente sempre procedeu desde que a gente assumiu o sindicato em 2015. A gente abordou aí um outro sistema de interação com os filiados, onde todas as informações que nós tivéssemos sobre negociações fossem passadas para eles. Então, essa questão do piso, que é o que está sendo discutido agora, inclusive ele já foi finalizado, a gente realizou uma reunião há 2 semanas atrás, Rodrigo? Dia 5, onde a gente passou as informações para elas. Nós fizemos uma reunião presencial e nós explicamos os motivos por ser presencial, porque até então a gente estava fazendo reuniões online, porque a participação, a adesão das pessoas era maior, por questão de deslocamento, filhos, questões pessoais. O online ele acaba tendo uma participação maior das pessoas. Mas nesse caso a gente pediu presencial,
porque foi colocado ali até onde a gente avançaria nessas negociações com a prefeitura. Então, até agora a gente chegou num ponto. Se a gente tivesse algum movimento, se a gente fosse até a frente da prefeitura, fizesse uma movimentação, uma passeata, alguma coisa. Só que para a gente ter esse termômetro, se haveria, né, a participação dessas pessoas nesses movimentos, a gente precisava fazer uma reunião presencial. Então ali a gente discutiu isso, se era viável, se elas concordavam. Então tudo foi discutido com elas para a gente chegar num caminho comum, que é o que a gente adotou desde o começo, que a gente continua seguindo. Outra coisa, a gente também colocou para elas que lá atrás, nas primeiras reuniões da negociação, a prefeitura poderia ter adotado um caminho de não, a gente considera que a gente não deve pagar o piso, então a gente não vai pagar nada e vocês vão ter que recorrer à justiça. Então a gente foi conversando, a gente foi chegando, né, avançando nessas negociações. E qual que era o nosso entendimento? Que nós também passamos para elas nessa reunião e na ocasião nós as questionamos, né, e elas também concordaram. A gente pensou que, mesmo que não seja cumprido integralmente aquilo que a gente pleiteou, que é esse salário, essa diferença no salário base, nesse momento, né, atual, a gente conseguiria, pelo meio termo, alguma diferença de dinheiro no bolso. Se a gente deixasse para entrar na justiça sem nada, nós teríamos lá na frente uma resposta da justiça que poderá ser positiva ou que poderá ser negativa. E aí esses anos que a gente sabe que a justiça no nosso país é morosa, pode demorar, a gente tem alguns processos coletivos aqui no sindicato que demoraram 7 anos para ser concluídos, então é um prazo grande de espera. E a gente perguntou para elas o que elas achavam, se a gente deveria recorrer na justiça sem nada, ou se teria sido mais inteligente da nossa parte chegar nesse meio tempo, enquanto o processo vai correr na justiça, tem esse ganho de valores, né, no bolso, e lá na frente o juiz vai decidir se está certo ou não, e daí vai pagar todo esse retroativo. E já foi optado nessa reunião que será ingressada a ação na justiça. Bom, doutor Rodrigo Francisco, vamos falar em termos de valores, né? A proposta do governo federal, o valor de tanto, a proposta inicial do executivo municipal de quanto, essa diferença toda que está sendo sempre discutida com os professores da rede municipal de ensino aqui de Itatiba, por favor. A diferença ainda será calculada. O piso nacional para o ano de 2022 é de R$ 3.845,63. Com esse complemento salarial, já se chegou nesse valor. Como a mudança do piso nacional ocorre no mês de janeiro, no mês de março é a data base da nossa categoria, é a data de reajuste anual de salários, que neste ano é um reajuste de 8,06% no mês de março, mais 2% no mês de setembro. Além disso, os professores têm previstos no seu plano de carreira outros benefícios, como uma evolução funcional, que ocorre a cada um certo período, normalmente de 4 anos. Isso também gera um reajuste salarial, no caso, para esse ano de 4% para a maioria dos professores. Então, o valor já deixa de ser 3.845, por quê? Vai se somar mais 8%, depois mais 4%, em setembro, mais 2%. A Prefeitura, a partir desse mês de abril, que fez a lei do complemento salarial, no dia 1º de maio já veio o pagamento. Nós identificamos ainda pontos de correção, isso já foi comunicado ao município, que se prontificou a corrigir, e essa correção está sendo feita dentro desse mês de maio. No pagamento do salário de maio, que ocorre no dia 1º de junho, é que nós vamos ter esse panorama fechado, de quanto efetivamente foi pago e de qual será essa diferença. Essa diferença nós chamamos de reflexo, ou seja, o valor principal estará pago, que é o valor do piso, mas como ele é pago como complemento e não como piso salarial, existirão diferenças onde? Conforme a presidente Sibeli colocou, nas repercussões do salário, nas gratificações e demais benefícios, como quinquênio, que é por tempo de serviço, como um adicional de sexta parte, que também é por tempo de serviço. Então, existirão sim diferenças, elas poderão ser calculadas a partir do pagamento que ocorrerá no dia 1º de junho,
mas elas não serão tão grandes individualmente consideradas. Por quê? Porque o principal estará pago. Essas diferenças que nós podemos chamar de acessórias, para cada professor individualmente não será um valor tão alto. Porém, como se tem um número muito grande de professores, são centenas de professores impactados pelo piso, no montante total, sim, se chegará a um valor elevado. E é isso que nós levaremos para a Justiça, que dará essa palavra final. Nesse processo, em sendo julgado de forma favorável, será feita uma apuração desde o presente momento, de 2022, até o momento que o processo seja julgado. Daqui 2 ou 3 ou 4 anos, não se tem um prazo exato para que isso aconteça. E se for positiva a decisão da Justiça, será apurado todo esse período para ser pago aos professores interessados e beneficiários pela ação. Conversando com o Dr. Rodrigo Francisco, ele é advogado do Sindicato dos Professores e também com a presidente da instituição, a Cibele Canal, a professora Cibele Canal, falando, a respeito deste piso salarial decretado pelo governo federal, que está em discussão junto ao Executivo Municipal de Itatiba. O Alô Notícias, procurando na informação de ambos os lados, já solicitou, através da comunicação social da Prefeitura Municipal de Itatiba, entrevista com algum secretário ou mesmo responsável pelo setor jurídico. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. E ponto final.